Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério da Saúde utilize testes de Covid com vencimento próximo. Há kits suficientes para testar 3 milhões de pessoas. O ministro do TCU determinou a destinação imediata aos kits de diagnóstico de Covid fornecidos pela Organização Pan-Americana de Saúde. Os kits vencem entre maio e junho de 2021. Ele afirmou que pode aplicar multa e responsabilizar gestores por danos aos cofres públicos, caso os testes percam validade sem serem utilizados. No despacho, o ministro deu 15 dias para que o Ministério informe ao TCU as providências adotadas para cumprir a determinação. Segundo o TCU, há 30.404 kits de testes para o novo coronavírus, com validade entre maio e junho deste ano. Esses testes seriam suficientes para o diagnóstico de mais de 3 milhões de pessoas, já que cada kit corresponde a 100 testes. O ministro do TCU lembrou ainda que esses testes venciam entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, mas tiveram sua validade prorrogada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um levantamento feito pela Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial apontou a existência de 15 milhões de testes de Covid de diferentes modalidades prestes a vencer no país. E mudando de assunto, olha só, os pedidos de seguro-desemprego não chegam à metade do número de demissões registradas em um ano. As exceções ocorreram entre maio e julho do ano passado. Em fevereiro, quase 1.300.000 trabalhadores com carteira assinada foram desligados de suas funções. Apesar disso, menos de 500.000 pedidos de seguro-desemprego foram feitos no mesmo período, o que representa 37% do total. No acumulado entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021, dentro dos desligamentos, foram apenas 7.200.000 pedidos, ou seja, menos da metade do total. A média de pedidos de seguro-desemprego mês a mês variou no período dos últimos 13 meses no patamar de 30% a 40% do total de demissões. As exceções ocorreram entre maio e julho do ano passado, quando houve o primeiro agravamento da pandemia e a piora do mercado de trabalho. No mês de maio, por exemplo, a quantidade de pedidos de seguro-desemprego foi 85,4% do total de demissões. Os trabalhadores dispensados podem optar pelo benefício em até 120 dias após a data da demissão, mas alguns deles saem de um emprego e vão para outro sem passar pelo seguro-desemprego. E com o número de contratações superou o de demissões, em 401 mil em fevereiro, esse pode ter sido o caminho de muitos dos demitidos. E vamos ver como fica a previsão do tempo hoje em todo o país? Acompanhe. Nesta terça-feira, uma frente fria vai continuar avançando ao largo da costa do Sudeste e muda o tempo em parte da região. Por isso, as pancadas de chuva acontecem de forma frequente, especialmente entre a região do Grande Rio e a Baixada Santista, que tem possibilidade para chuva forte. Na região da capital de São Paulo, o céu fica cheio de nuvens o dia todo, mas só deve chuviscar, assim como na capital do Paraná e no litoral paranaense. A chuva também pode acontecer desde cedo com até moderada intensidade nas demais áreas do Rio de Janeiro e entre a Zona da Mata e sul de Minas. Na região da Grande Vitória, Grande Belo Horizonte e também sobre Campinas, no interior de São Paulo, o dia vai começar com sol e a chuva deve se concentrar entre a tarde e a noite, mas ainda de forma muito isolada. Na região sul do país, com a entrada de uma massa de ar frio, as temperaturas ficam bem mais baixas na região, inclusive a possibilidade para geada nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense. Na Grande Porto Alegre, o dia começa com nevoeiro, mas aos poucos o sol brilha forte e não chove. Na região de Florianópolis, o céu fica encoberto, mas também não há previsão para chuva. As pancadas devem acontecer de forma muito isolada em grande
parte das outras áreas do país, inclusive entre o centro-sul de Mato Grosso do Sul e o noroeste do Paraná. O tempo segue firme e sem chuva no interior de São Paulo, no centro-norte de Minas e entre as capitais Cuiabá, Goiânia, Brasília e também sobre Salvador. Dia de tempo instável e chuva a qualquer hora entre as capitais Maceió, Recife e também sobre Fortaleza. Já em João Pessoa, Natal e em Aracaju, a chuva será passageira. O risco para temporais permanece muito elevado em áreas da região norte, como o extremo norte do Amapá, Roraima e também sobre a capital Manaus. A mínima prevista em São Paulo é de 16 graus e o dia começa com apenas 14 graus na região de Curitiba. Máxima prevista de 30 graus em Brasília, faz 27 graus no Rio de Janeiro e a máxima em São Paulo não deve passar dos 23 graus. Estimular a atividade cerebral é tão importante para a saúde quanto as atividades físicas. Nesse período de pandemia, uma das recomendações médicas é exercitar a memória. Acompanhe na reportagem. Há 3 anos, esta servidora pública passa pelo menos 1 hora por dia resolvendo enigmas para exercitar o cérebro. As atividades elucidadas com auxílio de materiais lúdicos, como figuras geométricas e ábacos, estimulam o raciocínio lógico. Antes de iniciar as aulas na escola, eu tinha muita dificuldade de memorização. Eu até achava que era uma falta de memória, uma perda da memória, alguma coisa assim. E, após o início das atividades, eu percebi que era, na verdade, uma falta de atenção, uma dificuldade em me concentrar. Então, isso mudou muito para mim, porque às vezes eu falava para algum colega, fulano, já te falei tal coisa? Aí repetia, ou às vezes deixava de dizer algo importante, E já no primeiro mês eu percebi essa diferença. A Isabela é especialista em ginástica para o cérebro. Ela explica que a estimulação, fortalecimento da memória e da concentração auxiliam a formação da reserva cognitiva. Então, melhorar a nossa capacidade de atenção, concentração, foco, além das habilidades socioemocionais. Que aí seria resiliência, comunicação, linguagem e até mesmo saber ganhar, saber perder, habilidades nesse sentido. Estimular as atividades cerebrais acelera a recuperação de sentidos, como por exemplo o olfato e o paladar, que muitas vezes são perdidos em pacientes com Covid-19. De acordo com este neurointensivista que atua na linha de frente no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, o vírus atua também na atividade cerebral, que pode levar à diminuição no processamento da memória. Quer seja por diminuição da oxigenação dos neurônios ou até mesmo por lesão direta dos neurônios. Essa lesão vai acabar diminuindo a conexão entre os neurônios e vai diminuir as sinapses, que são essas conexões entre os neurônios. E com isso o processamento cerebral ele fica alterado e fica lentificado. Essa lentificação do processamento cerebral leva à diminuição do processamento de memória e leva a alterações cognitivas. Ele ainda afirma o quão importante é esta estimulação cognitiva na recuperação do paciente. Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se restabeleçam. Ou seja, vai estimular o cérebro a formar novas sinapses no lugar daquelas que foram destruídas pelo vírus. Já a prevenção primária, que a gente pode dizer assim, é o paciente estimular esse cérebro para ter um número muito maior, um número aumentado de conexões entre os neurônios, de vias de conexões entre os neurônios, e quando acontecer de haver uma infecção e de haver uma destruição de algumas dessas vias, o cérebro está preparado para mudar o caminho por outras vias já funcionais e ter um menor impacto da lesão do vírus no cérebro. Essa edição fica por aqui, eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia e até já!